Minha irmã me proibiu de ir ao casamento dela, alegando que o noivo tem sentimentos por mim. Agora ele se recusa a se casar com ela por causa disso. Oi, pessoal, sou Michelle, 20 anos, e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Emily, 25 anos, é minha irmã mais velha, e ela ia se casar com Jonathan, também de 25 anos. Tudo parecia perfeito entre eles. Todos achávamos que eles eram feitos um para o outro, afinal, estavam juntos há anos. Mas as coisas deram uma virada bem estranha e surpreendente, e agora o casamento está em risco. O motivo? Minha irmã não quer que eu vá ao casamento. E, por causa disso, Jonathan se recusou a se casar com ela. Além disso, Emily acha que Jonathan tem sentimentos por mim. Sei o quanto isso soa louco, mas deixa eu explicar o contexto. Não tenho uma relação próxima nem com meus pais nem com minha irmã. Comecei a me afastar deles quando entrei na faculdade, mas não foi nada drástico ou causado por uma grande briga. Desde que me mudei para estudar, não passei muito tempo em casa. Normalmente viajava ou ia para a casa dos meus avós durante as férias de primavera, em vez de voltar para casa. Basicamente, parecia uma alternativa melhor do que lidar com o desconforto de estar lá. O problema é que sou muito diferente da minha irmã e dos meus pais. Parece que nunca nos conectamos de verdade. Eles nunca me entenderam e, para ser sincera, nunca fizeram esforço para isso. Enquanto eu crescia, eles sempre se uniam em torno de coisas que não me interessavam. E quando eu tentava compartilhar algo do meu mundo, era como se eu estivesse falando outro idioma. Eventualmente, eu desisti de tentar, mas o que mais dói é que, conforme eu me afastava, ninguém tentava me trazer de volta. Eles pareciam satisfeitos com o meu distanciamento, quase como se estivessem aliviados por eu não estar mais por perto. E isso me machucou. Uma família deveria notar quando um membro está se afastando, mas eles não pareciam se importar. Isso só confirmou a sensação que eu sempre tive, de que eu não pertencia àquela família. Então, comecei a visitá-los apenas em ocasiões importantes, como aniversários e feriados. Mesmo assim, me sentia mais como uma visitante. Chegava, cumpria minha obrigação familiar e ia embora. As conversas eram sempre educadas, mas superficiais. Não havia conexão genuína, nem calor. Além disso, Emily e eu nunca tivemos aquele vínculo forte que muitas irmãs têm. Ela sempre foi a filha dourada da família, aquela que fazia tudo certo, que seguia o caminho desejado pelos meus pais e se encaixava perfeitamente. Eu era a ovelha negra, a estranha. Eles não são pessoas horríveis, mas os comentários sutis que fazem mostram como eles podem ser cruéis. Sabe aqueles comentários que, apesar de parecerem inofensivos, atingem bem fundo? Pois é, por isso, concluí que o melhor era manter distância. Afinal, por que me colocar numa situação desconfortável? O ponto de virada aconteceu no Natal do ano passado, quando Jonathan participou do jantar em família. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti invisível. Minha família tem um jeito de me fazer sentir uma intrusa na minha própria casa. Mas Jonathan foi gentil comigo e conversou comigo como uma pessoa normal. No começo, não pensei muito nisso. Afinal, era apenas educação básica. Mas, por algum motivo, Emily ficou incomodada. Ela passou a me lançar olhares frios durante o jantar. Mais tarde, naquela mesma noite, ela me puxou de lado e disse algo que jamais esquecerei. Eu sei o que você está fazendo. Você está tentando roubar meu namorado, porque sempre teve inveja de mim. Fiquei sem palavras. Roubar o namorado dela? Da onde ela tirou isso? Mesmo depois de eu rir e dizer que ela estava sendo ridícula, ela não desistiu. Insistiu que eu estava sendo muito simpática com Jonathan e que ele estava agindo estranho perto de mim. Era uma acusação tão absurda que eu nem sabia como reagir. Ela sempre foi o centro das atenções na família. Então, por que agora ela achava que eu queria tomar algo dela? Como de costume, tentei ignorar o drama. Presumi que fosse apenas insegurança da parte dela. A questão é que, depois daquela noite, as coisas ficaram estranhas entre todos nós. Eu não achava que Emily poderia se distanciar ainda mais de mim, mas ela conseguiu. Mesmo nunca tendo sido próxima de mim, agora ela parecia estar me evitando deliberadamente. Se eu tentasse falar com ela, ela dava respostas monossilábicas. Nas reuniões de família, ela ficava grudada em Jonathan, como se estivesse marcando o território. Era ridículo. Jonathan, por outro lado, continuava agindo como se nada tivesse mudado. Ele permanecia educado, amigável e normal na minha presença. O que realmente me irrita é como minha família pareceu imediatamente concordar com Emily. Ninguém me disse nada diretamente, mas havia indícios sutis. Minha mãe passou a me lançar olhares estranhos sempre que Emily e Jonathan estavam por perto. Meu pai, que normalmente é bem indiferente, começou a fazer discursos sobre a importância de manter os relacionamentos e apoiar a família. Tudo parecia muito passivo-agressivo. Minha frustração aumentava cada vez que pensava nisso. Eu nunca fui de me envolver nos dramas dos outros, muito menos nos de Emily. Porque, de repente, eu me interessaria pelo relacionamento dela se mal nos falamos fora dessas reuniões de família.
Não fazia sentido. Meses depois, descobri pelos meus avós que Emily estava noiva. Sim, eu nem sequer fui informada de que minha própria irmã estava noiva. Saber disso por terceiros foi um soco no estômago, mesmo que eu não esperasse uma grande celebração ou um convite personalizado. Ainda assim, parte de mim esperava que ela me incluísse nesse momento importante da vida dela. Afinal, somos irmãs, não somos? Claro que era pedir demais. Mesmo assim, quando soube do noivado, decidi não dizer nada a Emily. Pensei que talvez ela tivesse esquecido de me contar ou estivesse ocupada com os preparativos do casamento. Por algum motivo, continuei tentando dar a ela o benefício da dúvida. Mesmo que pareça ingênuo, pensei que eventualmente ela me ligaria ou, pelo menos, mandaria um convite de última hora. No entanto, os dias viraram semanas, e nada aconteceu. Nenhuma notícia. Até que recebi uma ligação inesperada de Emily. Desde aquela acusação absurda no Natal, nós não tínhamos conversado, então fiquei surpresa quando o nome dela apareceu no meu celular. Eu atendi, tentando soar casual, como se minha própria irmã não tivesse me ignorado completamente. Depois de alguns minutos de conversa desconfortável, ela finalmente foi direto ao ponto: eu não vou te convidar para o casamento. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o que ela tinha acabado de dizer. Mesmo não estando particularmente ansiosa para ir, ouvir isso em voz alta doeu. Quando perguntei o motivo, ela me deu a justificativa mais absurda: Jonathan tem sentimentos por você. Vai ser desconfortável. Eu tive que rir. Sim, eu ri alto. Não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Jonathan não tem sentimentos por mim. E mesmo que tivesse, como isso seria relevante? O que ela achava que eu faria? Levantar no meio da cerimônia e declarar meu amor por ele? Era tão absurdo que nem valia a pena discutir. Apenas disse: tenha um ótimo casamento e um casamento feliz, e desliguei. Não me importava se eu estaria presente ou não no grande dia dela. Eu não precisava daquele drama na minha vida, e, sendo sincera, nós nunca fomos próximas. Apesar de não me importar de não estar no casamento, eu ainda precisava desabafar e talvez entender o que os outros achavam da situação. Afinal, sou só eu que acho tudo isso uma loucura? Alguém já passou por algo parecido? Qualquer conselho seria bem-vindo. Então, ontem, tudo explodiu de vez. O jantar de ensaio do casamento virou um completo caos, e, de alguma forma, eu acabei no meio disso tudo. Eu estava numa noite tranquila de quinta-feira, de pijama, trabalhando em um projeto no laptop, quando meu celular começou a tocar sem parar. Ignorei no começo, ultimamente tenho ficado boa em fazer isso. Mas em menos de 10 minutos, percebi que tinha 7 chamadas perdidas do meu pai. 7. Meu pai não é do tipo que liga tantas vezes. Se você não atende na primeira tentativa, ele geralmente assume que está ocupado e tenta de novo depois. 7 ligações, algo estava definitivamente errado. Quando finalmente atendi, ele estava completamente transtornado. Era um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ele repetia como um disco quebrado: Michelle, você precisa vir aqui agora. Agora. Perguntei o que estava acontecendo, e ele apenas respondeu: é sobre Jonathan e Emily. Só venha, por favor. O tom desesperado dele me deixou alarmada, mas, ao mesmo tempo, pensei: depois de tudo isso, eles realmente esperavam que eu largasse tudo e corresse para ajudar? Depois de todas as acusações, do afastamento e de terem me excluído do casamento? Eu disse exatamente isso a ele: pai, lembra que eu não fui convidada para esse casamento? Emily deixou isso bem claro. Michelle, por favor, ele insistiu. Jonathan se recusa a se casar sem você aqui. Aquilo me pegou completamente desprevenida. O quê? Antes que eu pudesse processar aquela bomba, minha mãe me ligou. Ela estava chorando de verdade. No telefone, ela dizia, entre soluços, coisas como: sua irmã precisa de você. Era como se, de repente, eles tivessem esquecido completamente como me trataram nos últimos meses. Foi estranho ouvir minha mãe falar sobre amor entre irmãs e lealdade familiar, considerando que, até agora, eles estavam perfeitamente bem sem mim. Mas aí veio a ligação de Emily. Ela estava descontrolada, chorando tanto que mal conseguia se fazer entender. Ela contou que Jonathan tinha chegado ao jantar de ensaio e perguntado imediatamente onde eu estava. Quando Emily explicou que eu não havia sido convidada, ele perdeu a cabeça. Não de forma agressiva, mas decepcionada. Na frente de amigos, da família e dos membros do casamento, ele disse que não poderia se casar com alguém que tratava a própria irmã daquele jeito. Enquanto ela soluçava, Emily explicou o que tinha acontecido. Jonathan tinha dito que, ao observar como eles me tratavam, ele não queria fazer parte de uma família que rejeitava alguém assim. Ele afirmou que não queria estar em um ambiente tão tóxico. Emily estava inconsolável. Ela então começou a implorar. Entre os soluços, explicou um plano elaborado para eu ir até o local e dizer a Jonathan que tudo não passava de um mal-entendido. Segundo ela, eu deveria dizer que foi uma decisão minha não ir ao casamento e que eu nunca tinha sido excluída. Podemos consertar isso, ela repetia.
Só venha e explique para Jonathan. Diga a ele que foi ideia sua. Foi inacreditável. Depois de meses me tratando como uma vilã, agora ela queria que eu mentisse para salvar o relacionamento dela? Depois de me fazer sentir como lixo dentro da minha própria família, agora ela esperava que eu resolvesse tudo para ela. Deixei ela chorar do outro lado da linha por um bom tempo antes de responder. Com a voz mais calma que consegui, disse: eu não vou mentir por você, Emily. Você está enfrentando as consequências das suas próprias escolhas. Não é minha responsabilidade consertar isso. Ela começou a gritar, mas continuei. Talvez Jonathan confie em mim porque eu nunca dei motivos para ele não confiar. Talvez ele esteja questionando quem você realmente é por causa de como você me trata. De qualquer forma, eu não vou ao casamento, e não vou mentir para salvar a sua pele. Desliguei enquanto ela ainda reclamava. Depois disso, fiz uma xícara de chá, desliguei o celular e sentei para refletir sobre tudo o que tinha acabado de acontecer. Meu celular continuou piscando com notificações por horas. Quando olhei, havia mensagens de voz dos meus pais, ligações perdidas de amigos de Emily e até mensagens de parentes com quem eu nem falo há anos. Era como se a família inteira tivesse se unido para tentar me pressionar a salvar o casamento de Emily. Mas sabe o que é engraçado? Pela primeira vez na vida, tive absoluta certeza de que não intervir era a decisão certa. Jonathan enxergou claramente o que estava acontecendo. Ele percebeu como minha família me tratava, como eles minimizavam meus sentimentos e me culpavam por tudo. E ele chamou isso pelo que realmente era, um comportamento tóxico. Isso não aconteceu porque eu disse ou fiz algo. Ele chegou a essa conclusão sozinho, apenas observando como eles me tratavam. Para ser honesta, essa validação foi tudo o que eu precisava. Ontem à noite, fui dormir sem tocar no celular, e dormi melhor do que em meses. Pela primeira vez, deixei que eles lidassem com as consequências de suas próprias ações. Estou cansada de ser o bode expiatório da família. Hoje de manhã, meus avós, as únicas pessoas com quem ainda mantenho contato, me disseram que Jonathan não está respondendo às ligações de Emily ou dos meus pais. Parece que ele comunicou à família dele que o casamento está oficialmente cancelado. Meus pais estão tentando desesperadamente controlar os danos. Emily está inconsolável. E eu estou aqui, finalmente em paz com a minha decisão de manter distância. Eu sei que essa história é longa, mas eu precisava compartilhar tudo. Agradeço a todos os comentários do meu post anterior que me encorajaram a manter distância da minha família. Vocês estavam certos. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é nos afastar e deixar que os outros lidem com as consequências de seus próprios comportamentos. Atualização 2. Muitos de vocês perguntaram sobre minha infância e os motivos por trás do meu afastamento prolongado da minha família. Como é uma história um pouco pesada, eu não entrei em detalhes no meu primeiro post, mas, considerando os acontecimentos recentes, acho que este é o momento certo para compartilhar. O problema é que eu sofro de ansiedade social. Desde criança, sempre senti que havia algo errado comigo, mas nunca soube explicar. No entanto, meus pais eram muito tradicionais e achavam que problemas de saúde mental não passavam de desculpas. Eles diziam coisas como: você precisa endurecer ou você está sendo dramática. Sempre que eu demonstrava sinais de ansiedade ou tinha um ataque de pânico, eles me rotulavam como fraca ou preguiçosa, como se eu escolhesse me sentir assim. Olhando para trás, consigo identificar muitos sinais de alerta. Lembro de uma apresentação importante de inglês quando eu tinha 15 anos. A ideia de falar na frente de 30 colegas de classe era um pesadelo para alguém com ansiedade social. Na noite anterior, mal consegui dormir. Na manhã da apresentação, me senti fisicamente doente e implorei para ficar em casa. Quando falei sobre isso, meu pai respondeu: sua ansiedade não vai fazer o mundo parar. Pare de transformar tudo em um grande drama. Eu acabei indo e tive um ataque de pânico no meio da apresentação. Minha voz falhou, minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar os papéis, e algumas crianças até riram. O chão parecia girar, mas eu não tinha como escapar. Depois disso, ao invés de me consolarem, minha mãe apenas disse: viu? Você sobreviveu. Todo esse drama foi à toa. Emily só piorava as coisas. Enquanto eu lutava para lidar com minha ansiedade, ela era a irmã perfeita, presidente do conselho estudantil, capitã do time de debate e basicamente tudo que eu não podia ser por causa da minha condição. Quando ela fazia festas para os amigos, as pessoas me chamavam de uma irmã estranha que nunca sai do quarto. Uma vez, eu a ouvi dizer para os amigos dela: ah, ela é só antissocial. Ela acha que é boa demais para todo mundo. Foi na faculdade que minha vida começou a mudar. Meu primeiro semestre foi um completo desastre. Estar longe de casa, lidar com novas situações sociais e equilibrar a ansiedade enquanto frequentava as aulas foi demais para mim. Lembro-me de sentar no meu dormitório, lutando para respirar, sentindo como se estivesse morrendo. Minha colega de quarto, que percebeu que algo estava muito errado, praticamente me arrastou até o centro de aconselhamento da faculdade. Foi lá que conheci a doutora Martinez, a primeira pessoa que realmente me ouviu.
Ela não me disse para endurecer ou minimizou meus sentimentos. Em vez disso, ela me ajudou a entender minha condição e sugeriu que eu procurasse um psiquiatra para obter um diagnóstico adequado. Após algumas sessões, finalmente dei um nome ao monstro que eu estava enfrentando a vida toda: transtorno de ansiedade social. Aquela era uma condição real, e, mais importante, era tratável. A terapia foi transformadora. Aprendi com a doutora Martinez que as ações da minha família não eram apenas insensíveis, mas ativamente prejudiciais. Ela me ensinou a estabelecer limites, a me defender e a identificar comportamentos tóxicos. Foi nesse ponto que comecei a me distanciar intencionalmente da minha família. No entanto, o que mais me incomoda é que, quando tentei explicar meu diagnóstico para meus pais, eles rejeitaram completamente. Minha mãe disse: esses médicos só querem ganhar dinheiro dando um nome para tudo. E Emily? Ela apenas revirou os olhos e disse que eu estava inventando palavras grandes para justificar meu comportamento antissocial. Minha última tentativa de explicar foi no último dia de Ação de Graças, antes de todo esse drama do casamento começar. Preparei um discurso inteiro sobre ansiedade social, com pesquisas e estatísticas. Meu pai me interrompeu no meio e disse: Michelle, quando você vai parar de arrumar desculpas e começar a viver no mundo real? Naquele momento, percebi que eles nunca mudariam. Eles nunca fariam esforço para me entender. Eles me viam como a criança problemática, a dramática, o problema. E quer saber? Foi estranhamente libertador perceber isso. Fez com que eu parasse de buscar a compreensão ou aceitação deles. Pensando bem, vejo como esse padrão contribuiu diretamente para o drama do casamento. A prontidão dos meus pais em aceitar a história de Emily sem questioná-la, e a rapidez com que Emily me acusou de roubar o noivo dela, fazem parte da visão arraigada de que eu sou sempre o problema. Jonathan viu tudo isso. Ele observou como eles me tratavam, como eles invalidavam meus sentimentos e como eu era constantemente culpada por tudo. E ele chamou isso pelo que realmente era: comportamento tóxico. Essa clareza de Jonathan me impactou profundamente. Ele conseguiu enxergar através de toda a fachada e identificar o padrão de comportamento que minha família perpetuava há anos. Enquanto todos ao redor da minha família aceitavam a narrativa deles como verdade absoluta, Jonathan não apenas questionou, mas rejeitou isso. É por isso que a decisão de Jonathan parece tão significativa para mim. Não se trata apenas do cancelamento de um casamento, mas de alguém finalmente reconhecer o que eu passei por tanto tempo. Alguém enxergou a dinâmica tóxica e se recusou a fazer parte dela. Depois de anos me sentindo invisível, foi um alívio perceber que alguém enxergava o que estava acontecendo e tomava uma atitude. Isso me trouxe uma compreensão mais profunda de por que essa história de casamento não foi um caso isolado. É o resultado de anos de uma dinâmica familiar em que eu era sistematicamente retratada como a errada, a problemática, a que precisava ser consertada. Talvez por isso a decisão de Jonathan me pareça tão justa. Alguém finalmente viu o que eu vinha suportando por anos. Sim, essa é a história de fundo que muitos de vocês pediram. Ela explica por que eu não estou correndo para reparar as coisas agora. Passei anos demais tentando mudar a visão que minha família tem de mim, buscando compreensão e aceitação. Estou cansada disso. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é aceitar que algumas pessoas, mesmo aquelas que compartilham laços de sangue com você, nunca vão entender ou aceitar quem você realmente é. E tudo bem. Atualização 3. Já se passou um mês desde que tudo desmoronou, e agora eu posso compartilhar a parte final dessa história. O que começou como um drama de casamento evoluiu para algo que eu jamais poderia prever. Pelo menos agora, posso dizer que o que começou como um caos finalmente chegou ao fim. Depois que o casamento foi cancelado, Emily perdeu tudo. De alguma forma, ela conseguiu o meu novo número de telefone e o compartilhou com todo mundo que conhecia. De repente, fui inundada com mensagens odiosas de estranhos, amigos dela e parentes distantes. As mensagens iam de tentativas de me culpar até intimidações diretas. Mas Emily não parou por aí. Primeiro, ela vandalizou meu carro, jogando ovos nele, um truque típico dela, algo que ela fazia com meninas que não gostava no ensino médio. Quando isso não gerou a reação que ela queria, ela intensificou as ações. Perdi a conta de quantas vezes encontrei minha caixa de correio destruída, meu carro arranhado ou minha porta coberta de bilhetes ofensivos. O golpe final foi quando ela cortou os 4 pneus do meu carro e deixou um bilhete ameaçador, claramente escrito por ela. Esse foi o ponto de ruptura para mim. Mostrei as evidências para os meus pais, mas, como sempre, eles minimizaram. Garotas são assim, disseram. Ou então, você precisa ser mais compreensiva com a dor da sua irmã. Mesmo depois de mostrar imagens das câmeras de segurança dela tentando invadir meu apartamento, meus pais insistiram que era só Emily tentando falar comigo. Mas, graças ao apoio incrível da comunidade do Reddit, especialmente aqueles que me recomendaram instalar câmeras e registrar tudo, eu estava preparada. Com a ajuda de um advogado, compilei um caso sólido contra ela, fotos, vídeos, mensagens ameaçadoras e relatos de testemunhas.
Quando minha advogada enviou uma notificação de cessar e desistir, Emily finalmente percebeu que tinha ido longe demais. O vídeo da tentativa de invasão foi especialmente incriminador. Ela tentou negociar por meio de um advogado, oferecendo pagar pelos danos se eu desistisse do caso. Mas eu recusei. Não era sobre dinheiro. Era sobre responsabilidade. Emily precisava enfrentar as consequências de suas ações. O caso foi levado ao tribunal, e o julgamento foi rápido e definitivo. Emily foi acusada de tentativa de invasão, assédio criminal e vandalismo. O juiz foi especialmente rigoroso, considerando a natureza intencional das ações dela e a evidência esmagadora do comportamento dela. Como resultado, Emily recebeu uma ordem de restrição permanente, foi obrigada a frequentar terapia e recebeu uma sentença suspensa de 1 ano. A reação dos meus pais ao veredicto foi exatamente o que eu esperava. Eles me acusaram de ser cruel por destruir a vida da sua irmã por algumas brincadeiras. Chegaram a sugerir que, se eu me sentia insegura, deveria simplesmente me mudar para outro lugar. Foi a gota d'água. Depois de tudo, o vandalismo, as ameaças, a tentativa de invasão, eles ainda tentavam justificar o comportamento dela. Foi a última vez que falei com eles. Também houve um processo civil. Além dos danos materiais, Emily foi obrigada a me compensar pelos danos emocionais e perdas financeiras, já que sua campanha de ódio nas redes sociais fez com que eu perdesse alguns trabalhos como freelancer. O acordo incluiu uma cláusula que proíbe meus pais de agirem como intermediários ou tentarem entrar em contato comigo em nome de Emily. Segundo minha advogada, o medo de prejudicar suas reputações no círculo social do clube de campo foi o que os levou a resolver tudo tão rapidamente. Não era sobre fazer a coisa certa, era sobre proteger as aparências. Desde então, eu me mudei para um novo apartamento, em um prédio seguro e monitorado 24 horas por dia. Fechei minhas contas de redes sociais, atualizei todos os meus contatos e os clientes que ainda tenho foram incrivelmente compreensivos com a situação. Um deles, ao ouvir sobre o que aconteceu e impressionado com a maneira como lidei com tudo, até me ofereceu um emprego. O resultado mais inesperado de tudo isso? Pela primeira vez na vida, sinto-me livre. Não estou mais carregando o peso das expectativas e críticas da minha família. Não sou mais o bode expiatório. Sou apenas Michelle, vivendo minha vida segundo minhas próprias regras. Não sou a dramática nem a criança difícil. Sou apenas eu. E sabe o que é mais surpreendente? A comunidade do Reddit que me ajudou a passar por tudo isso foi essencial. Suas sugestões sobre documentar tudo, tomar precauções e buscar apoio legal foram cruciais. Quando comecei a duvidar de mim mesma, os comentários encorajadores de vocês me mantiveram firme. Suas histórias de experiências parecidas me fizeram perceber que eu não estava sozinha. Lembre-se, compartilhar DNA com alguém não dá a essa pessoa o direito de te tratar mal. Se você está lidando com familiares tóxicos, às vezes, o melhor que você pode fazer é se afastar e deixá-los lidar com as consequências de seus próprios atos. Trata-se de estabelecer limites e exigir respeito. Minha ansiedade social está melhorando, mas ainda está aqui. Descobri que muito dela vinha das críticas constantes e da manipulação emocional que sofri na infância. Quem diria que cortar pessoas tóxicas da sua vida poderia ser tão terapêutico? Não haverá mais atualizações. Essa fase da minha vida está verdadeiramente encerrada. Agora, estou focada nos meus estudos, na minha carreira e em construir uma nova rede de apoio com pessoas escolhidas, minha família de verdade. Quero agradecer a todos que me apoiaram e acompanharam minha história. Vocês me deram coragem para seguir em frente e força para defender a mim mesma. Dizem que viver bem é a melhor vingança. Eu acrescentaria que a melhor forma de encerrar algo é saber que você finalmente se defendeu. Estou cansada de ser o bode expiatório ou a vítima de outras pessoas. Agora, tomei o controle da minha vida e nunca mais olharei para trás.